Era uma quinta-feira chuvosa de março em São Paulo, quando a vida de Rafael Mendes desmoronou completamente. O barulho da chuva batendo no toldo listrado do seu pequeno restaurante Nona Italiana na Vila Madalena se misturava com o chiado das panelas na cozinha. Rafael, de 35 anos, estava preparando seu famoso risoto de camarão da casa, a receita secreta que seu nono Giuseppe trouxera diretamente de Veneza nos anos 1950. Se você já passou por momentos difíceis na vida, curta este vídeo e vamos juntos nessa jornada emocionante. Suas mãos experientes temperavam o arroz arbóreo com a precisão de quem havia passado a infância toda observando 3 gerações de homens da família Mendes transformarem ingredientes simples em verdadeiras obras de arte. O aroma do alho dourado e do vinho branco se espalhava pela cozinha, criando aquela atmosfera acolhedora que fazia os clientes se sentirem em casa. Na parede da cozinha, pendurados com orgulho, estavam diplomas empoeirados e fotos antigas. Giuseppe Mendes chegando ao Porto de Santos em 1950, Paolo Mendes inaugurando o primeiro restaurante da família em 1975 e Rafael recebendo sua formação em gastronomia na melhor escola culinária de São Paulo. "Chefe Rafael, o senhor precisa ver isso urgentemente", gritou João, seu jovem sous-chefe de apenas 22 anos, correndo pela cozinha com o jornal Estado de São Paulo tremendo nas mãos molhadas de suor. João havia sido praticamente adotado pela família Mendes. Órfão desde os 14 anos, encontrara no restaurante não apenas um emprego, mas um lar e uma vocação. Sua voz carregava um tom de pânico que Rafael jamais havia escutado antes, nem mesmo naquelas noites caóticas quando o restaurante ficava lotado e eles mal davam conta dos pedidos. Rafael desligou o fogo debaixo da panela de risoto. Aquele gesto simples seria profético, pois seria a última vez em muitos meses que cozinharia com o coração leve. Limpou as mãos no avental bordado com o nome do restaurante que sua nona Maria havia feito à mão nos últimos dias de vida, com dedos já trêmulos, mas ainda cheios de amor pela família. Pegou o jornal com certa relutância, uma sensação estranha no peito, como se pressentisse que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Lá estava, na conceituada seção paladar do jornal. Nona Italiana, uma decepção culinária sem precedentes na Vila Madalena. A crítica ocupava meia página e era assinada por Helena Carvalho, a mais respeitada e temida crítica gastronômica da capital paulista. Seus textos tinham o poder de fazer ou destruir restaurantes inteiros numa única edição. Rafael havia lido algumas de suas críticas antes, sempre se impressionando com a erudição e a dureza de suas palavras, mas jamais imaginou que um dia seria o alvo delas. Lá estava, na conceituada seção paladar do jornal. Nona Italiana, uma decepção culinária sem precedentes na Vila Madalena. A crítica ocupava meia página e era assinada por Helena Carvalho, a mais respeitada e temida crítica gastronômica da capital paulista. Seus textos tinham o poder de fazer ou destruir restaurantes inteiros numa única edição. Rafael havia lido algumas de suas críticas antes, sempre se impressionando com a erudição e a dureza de suas palavras, mas jamais imaginou que um dia seria o alvo delas. As palavras saltavam do papel como punhaladas certeiras no coração. Comida sem alma disfarçada de tradição familiar. Ambiente de botequim que tenta desesperadamente se passar por restaurante fino. Chefe que claramente não compreende nem os fundamentos básicos da alta gastronomia italiana contemporânea. Pratos que insultam a verdadeira culinária de Veneza. Um estabelecimento que sobrevive apenas da nostalgia mal direcionada de clientes que confundem quantidade com qualidade. Cada frase era mais cruel que a anterior, desmantelando sistematicamente tudo aquilo que Rafael considerava sagrado. Rafael sentiu as pernas bambas e se apoiou no balcão de inox onde havia aprendido a cozinhar ao lado do pai. O mundo ao seu redor começou a girar lentamente, como se tivesse levado um golpe na cabeça. Ali estava sendo destroçada não apenas sua reputação profissional, mas toda a história da família Mendes. 3 gerações haviam suado, sonhado e sacrificado tudo por aquele pequeno pedaço da Itália na Vila Madalena. Quantas madrugadas seu nono Giuseppe havia passado acordado, planejando receitas e economizando cada centavo para realizar o sonho de trazer um pouco de Veneza para o Brasil.
Como? Como ela pode escrever isso sem nem conhecer nossa história? Murmurou Rafael, sua voz saindo embargada. As lágrimas começaram a embaçar sua visão. Sem saber que meu nono Giuseppe chegou ao Brasil com apenas uma mala de papelão e esta receita de risoto escrita à mão pela minha bisnona. Que meu pai Paolo trabalhou 16 horas por dia durante 30 anos para construir este lugar tijolo por tijolo. Que cada azulejo desta cozinha foi colocada pelas próprias mãos da nossa família. Que este restaurante alimentou 3 gerações de paulistanos com amor de verdade. João se aproximou em silêncio, vendo seu chefe, seu herói culinário e figura paterna, desmoronar diante de seus olhos como nunca havia visto antes. Nas últimas 3 semanas, uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos havia jantado sozinha no restaurante algumas vezes. Sempre discreta, sempre educada, sempre fazendo anotações discretas num pequeno caderno de couro marrom. Rafael havia até comentado com João sobre como achava interessante uma cliente tão refinada escolher sempre a mesa número 7, a mais reservada do salão, de onde podia observar tanto a cozinha quanto o movimento dos outros clientes. Chefe, aquela senhora que vinha sempre, será que era ela? João perguntou, a terrível compreensão se formando em sua mente jovem. Jamais imaginou que aquela mulher fosse Helena Carvalho em sua missão silenciosa de destruição. O telefone do restaurante começou a tocar insistentemente, cortando o silêncio pesado que havia se instalado na cozinha. Rafael atendeu com uma esperança desesperada. Talvez fosse alguém ligando para fazer uma reserva, ou para contestar a crítica injusta, ou para dizer que havia gostado da comida na última visita. Mas a voz do outro lado da linha foi como um soco certeiro no estômago. Oi, boa tarde. Gostaria de cancelar minha reserva para hoje à noite. Somos 4 pessoas, mesa em nome de Silva. Li a crítica no Estado hoje de manhã e, bem, prefiro não arriscar o dinheiro. E assim começou o pesadelo que duraria meses. Uma ligação atrás da outra, cada telefonema trazendo a mesma mensagem de morte, cancelamento após cancelamento. Em poucas horas, a agenda da semana, que estava completamente lotada com reservas feitas com semanas de antecedência, se transformou numa página em branco, vazia como o futuro sombrio que Rafael conseguia vislumbrar para seu restaurante e sua família. Rafael caminhou lentamente até a janela da cozinha que dava para a rua movimentada da Vila Madalena e observou a chuva caindo forte sobre a cidade que ele amava. O movimento das pessoas correndo para se abrigar, os carros passando com os faróis acesos no meio da tarde, a vida seguindo normalmente lá fora, enquanto seu mundo desabava silenciosamente ali dentro. Assim como suas lágrimas caíam sem controle sobre o jornal que havia despedaçado não apenas seus sonhos pessoais, mas toda a herança sagrada de 3 gerações da família Mendes. 2 semanas devastadoras se passaram desde a publicação da crítica, que transformara o Nona Italiana num pária gastronômico da Vila Madalena. Rafael caminhava como um fantasma entre as mesas vazias do seu restaurante, cada cadeira vazia, ecoando as risadas e conversas animadas de tempos que pareciam distantes como uma vida passada. As paredes decoradas com fotos antigas da família, seu nono Giuseppe sorrindo ao lado da primeira fornada de pão italiano em 1952, seu pai Paulo orgulhoso no dia da inauguração do restaurante em 1975, ele próprio recebendo o diploma de gastronomia da escola Le Cordon Bleu em 2005, pareciam agora testemunhas silenciosas de uma tragédia anunciada. O silêncio era ensurdecedor e opressivo. Onde antes havia o burburinho constante de garçons correndo entre as mesas, pratos sendo servidos com orgulho e clientes satisfeitos compartilhando histórias de vida, agora só restava o tic-tac melancólico do relógio da nona pendurado na parede principal e o som abafado do trânsito intenso da rua, que seguia sua rotina indiferente à tragédia pessoal que se desenrolava ali dentro. Chefe Rafael, chegou mais uma conta de fornecedor, disse João, com a voz baixa, quase sussurrando, como se falasse em um velório silencioso. Ele entregou um envelope grosso que parecia pesar toneladas nas mãos já trêmulas de Rafael. Era a 3ª conta em atraso só naquela semana. Verduras orgânicas do interior, carnes nobres do Uruguai, vinhos importados diretamente da Itália, tudo se acumulando numa montanha ameaçadora de dívidas que crescia exponencialmente a cada dia que passava. Rafael nem precisou abrir o envelope amarelado para saber que não tinha dinheiro para honrar mais aquele compromisso.
O movimento havia despencado assustadores 85% desde a publicação da crítica. Os poucos clientes corajosos, ou talvez apenas curiosos mórbidos vindos para testemunhar o desastre em primeira mão, que ainda apareciam, faziam questão de comentar sobre a crítica devastadora, alguns até citando trechos inteiros de memória, como se fossem versos de uma poesia particularmente cruel que havia se tornado viral entre os frequentadores de restaurantes da cidade. "Você é o chefe que a Helena Carvalho destruiu no jornal?" perguntava uma senhora elegante na terça-feira à tarde, com aquele tom mórbido de quem visita um acidente de carro apenas para satisfazer a curiosidade. Ela estava acompanhada de duas amigas que sussurravam entre si, olhando ao redor como se procurassem sinais visíveis da decadência culinária mencionada na crítica. "Li que a comida aqui não tem alma nenhuma. É verdade mesmo? A pasta é realmente tão ruim quanto ela escreveu?" Cada comentário era uma nova facada no coração já ferido de Rafael. Cada olhar de pena, misturado com curiosidade mórbida dos poucos clientes que restavam, era mais humilhante que qualquer crítica impressa em papel. Rafael começou a evitar sair da cozinha, preferindo se esconder entre as panelas de cobre que um dia haviam sido sua fonte de alegria e criatividade, e agora pareciam monumentos frios à sua suposta incompetência profissional. Na quarta-feira de tarde, quando o movimento estava particularmente morto, apenas 2 mesas ocupadas num restaurante que comportava 50 pessoas e que costumava ter fila de espera nos fins de semana, Rafael tomou uma decisão desesperada que mudaria tudo. Precisava confrontar Helena Carvalho pessoalmente, olhar diretamente nos olhos da mulher que havia destruído não apenas seu negócio, mas toda a herança familiar construída com tanto sacrifício ao longo de décadas, e fazê-la entender a magnitude da injustiça que havia cometido. Vestiu sua melhor camisa social azul clara, a mesma que usava para ocasiões especiais como formaturas, casamentos e aniversários importantes da família, e seguiu de metrô até o centro agitado da cidade, onde ficava a imponente redação do Estado de São Paulo. Durante todo o trajeto de 40 minutos, ensaiou mentalmente o discurso apaixonado que faria. Falaria sobre a história comovente da família, sobre a tradição secular que vinha desde Veneza, sobre como cada prato servido no Nona Italiana carregava décadas de amor genuíno, dedicação absoluta e memórias afetivas de 3 gerações de imigrantes italianos que haviam encontrado no Brasil uma segunda chance de realizar seus sonhos. Quando finalmente chegou ao imponente edifício espelhado de 20 andares da redação, Rafael se sentiu diminuído, insignificante diante daquela estrutura que representava o poder da imprensa paulistana. Sua roupa simples de classe média, suas mãos visivelmente calejadas de tanto trabalhar diariamente na cozinha, seu sotaque ainda carregado do interior de São Paulo, que mantinha mesmo depois de 15 anos vivendo na capital, tudo isso parecia gritar aos 4 ventos que ele não pertencia àquele mundo sofisticado de jornalistas intelectuais, críticos eruditos e formadores de opinião da elite cultural paulistana. A recepcionista, uma moça loira de no máximo 25 anos vestindo roupas de grife que custavam facilmente mais que a renda mensal atual de Rafael, o examinou de cima a baixo com aquele desdém típico e cruel de quem julga impiedosamente as pessoas pela aparência externa, pelo status social, pelo poder econômico. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?" perguntou no tom gelado de quem claramente não tinha a menor intenção de ajudar em absolutamente nada. "Eu gostaria muito de falar com a Helena Carvalho, por favor. É sobre uma matéria importante que ela escreveu recentemente", Rafael disse, tentando desesperadamente soar confiante e digno, mas sentindo a própria voz falhar e tremer de nervosismo. A recepcionista deu uma risadinha cristalina e maliciosa que ecoou pelo saguão de mármore como cristal fino se quebrando em 1000 pedaços. "A senhora Carvalho não recebe pessoas sem agendamento prévio, especialmente pessoas como o senhor. E, sinceramente," ela baixou ainda mais a voz num tom conspiratório e maldoso, "depois do que ela escreveu sobre seu estabelecimento, duvido muito que ela tenha qualquer interesse em falar com o senhor. Aquela crítica repercutiu muitíssimo aqui na redação, sabe? Todo mundo comentou durante dias sobre como foi particularmente contundente. A humilhação foi completa, devastadora e pública. Rafael sentiu o sangue subir violentamente ao rosto, uma mistura explosiva de vergonha profunda, raiva impotente e dignidade ferida. Conseguiu apenas murmurar um
Obrigado, quase inaudível, e saiu dali de cabeça baixa como um cão ferido, sentindo os olhares de pena, desprezo e superioridade dos jornalistas elegantes que circulavam pelo saguão de mármore importado como se fossem uma espécie evolutivamente superior de seres humanos. Na rua movimentada, parou em frente a uma vitrina espelhada de uma loja de roupas masculinas caríssimas e viu seu próprio reflexo. Um homem de 35 anos completamente derrotado pela vida, com os ombros curvados pelo peso insuportável de carregar 3 gerações de tradição familiar que estava prestes a desabar definitivamente como um castelo de cartas numa tempestade. Pela primeira vez desde a infância distante, Rafael chorou abertamente na rua, ali mesmo na calçada movimentada do centro de São Paulo, completamente invisível para os transeuntes apressados que passavam por ele como se fosse um fantasma, um nada, um fracassado que não merecia nenhum segundo olhar de compaixão. Naquela noite interminável, sozinho no restaurante vazio que ecoava como uma catedral abandonada, Rafael abriu uma garrafa do precioso Barolo 1998, que guardava religiosamente havia anos para ocasiões muito especiais. Planejara servi-la numa comemoração de bodas de ouro de clientes queridos, no batizado de um filho, numa grande conquista profissional. Mas não havia mais nada para comemorar. Apenas o fim lento, doloroso e inevitável de um sonho de 3 gerações e o início de um pesadelo que parecia não ter fim à vista. 6 semanas depois da crítica devastadora que transformara sua vida num inferno diário, Rafael havia se tornado uma sombra melancólica do homem confiante e apaixonado que era antes. Sua rotina agora consistia em acordar tarde demais, verificar obsessivamente a conta bancária cada vez mais vazia e ameaçadora e fazer compras nos mercados mais baratos da cidade, uma realidade cruel e irônica para alguém que antes só trabalhava com ingredientes premium importados diretamente das melhores fazendas da Itália e fornecedores exclusivos de todo o mundo. Era uma manhã ensolarada de sábado no mercado municipal do centro de São Paulo, quando tudo mudou drasticamente. Rafael estava na tradicional banca de temperos do seu Joaquim, um português caridoso de 70 anos que vendia especiarias aromáticas há mais de 4 décadas e que sempre lhe concedia os melhores preços possíveis, compadecido da situação do jovem chefe. Estava agonizando entre escolher orégano nacional barato, muito mais barato, e orégano chileno um pouco mais caro. O orégano italiano autêntico que sempre usara estava agora completamente fora de questão financeiramente, quando uma mulher elegante e distraída esbarrou violentamente nele. O impacto súbito fez com que todas as compras cuidadosamente selecionadas dela se espalhassem dramaticamente pelo chão molhado e sujo do mercado. Uma dúzia de ovos caipiras orgânicos que se quebraram em sua maioria, um pacote de farinha de trigo tipo 1 que se rasgou parcialmente, açúcar cristal que se espalhou como confete, fermento biológico fresco. Ingredientes surpreendentemente simples e básicos para alguém que, pela forma elegante de se vestir e se portar, claramente tinha condições financeiras de comprar produtos muito mais sofisticados e caros. "Ai, meu Deus, desculpe, eu não estava prestando atenção, desculpe mesmo", disse Rafael imediatamente, agachando-se sem hesitar para ajudar a recolher os itens espalhados pelo chão úmido. Era um reflexo automático de educação e gentileza que sua nona Maria havia incutido nele desde pequeno. Quando seus olhos finalmente se encontraram com os dela, ele sentiu como se tivesse levado um soco certeiro e inesperado no estômago. Era ela, Helena Carvalho, a mulher que havia destroçado impiedosamente sua vida, seus sonhos e seu futuro com algumas centenas de palavras cruéis impressas em papel jornal. Mas ali, agachada desajeitadamente no chão molhado e sujo do mercado popular, sem o terno social impecável, sem a postura altiva e intimidadora, sem o ar de superioridade intelectual que Rafael havia imaginado, ela parecia completamente diferente. Surpreendentemente, humana. Usava uma camiseta simples de algodão azul clara, jeans desbotado pelo uso, tênis brancos gastos pelo tempo. Seu cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo desajeitado e prático, e ela não usava uma gota de maquiagem. Por um momento absurdo e confuso, Rafael até achou genuinamente bonita, com uma beleza natural que contrastava drasticamente com a imagem fria e calculista que havia criado em sua mente.
Não tem problema, acontece com todo mundo, disse Helena suavemente, claramente sem reconhecer nem fazer a menor ideia de quem era o homem que a estava ajudando com tanta gentileza. Sua voz era suave, quase musical, completamente diferente do tom cortante e arrogante que Rafael havia imaginado ao ler suas críticas demolidoras. Eu que estava distraída demais, perdida nos meus próprios pensamentos, pensando na receita impossível que vou tentar fazer hoje. Rafael hesitou por um longo momento carregado de tensão, observando fascinado aquela mulher recolher pacientemente ovos quebrados do chão sujo, como se fosse a coisa mais natural e normal do mundo. Uma parte primitiva e furiosa dele queria se apresentar ali mesmo, confrontá-la publicamente, fazê-la olhar diretamente nos olhos do homem inocente cuja vida ela havia destruído sem piedade nem conhecimento de causa. Mas algo mais forte e inexplicável o impedia, uma curiosidade genuína e irresistível sobre quem realmente era a pessoa vulnerável por trás da crítica impiedosa e devastadora. Posso sugerir um fornecedor muito melhor para esses ovos? Rafael ouviu-se dizendo, surpreendido com sua própria gentileza instintiva e espontânea. Tem uma granja familiar aqui mesmo no mercado, lá na ala dos produtores rurais artesanais, que cria galinhas completamente soltas no pasto. Os ovos são infinitamente melhores que esses industriais para qualquer tipo de receita que você esteja planejando fazer. Helena parou completamente de recolher os destroços espalhados e o olhou com um interesse genuíno e quase infantil. Nossa, você realmente entende bastante de culinária? Perguntou. E havia algo tocantemente inocente na curiosidade pura de sua voz, como uma criança descobrindo um mundo novo. Rafael quase gargalhou da ironia cósmica absolutamente surreal daquela situação. Ali estava a crítica gastronômica mais temida e respeitada de toda São Paulo, perguntando ingenuamente se ele, o mestre-chefe que ela havia humilhado publicamente e destruído profissionalmente, entendia alguma coisa de culinária? Um pouco, respondeu com muito autocontrole, decidindo conscientemente manter seu anonimato por enquanto. Trabalho com comida há alguns anos, tenho alguma experiência. Que sorte inacreditável a minha, então! Helena sorriu radiante. E foi o primeiro sorriso genuinamente feliz que Rafael havia visto em longas e tortuosas semanas de depressão. Não estava mais acostumado com sorrisos ultimamente, apenas com olhares de pena condescendente, desdém cruel ou curiosidade mórbida. Eu estou desesperadamente tentando aprender a cozinhar coisas básicas e, bem, vamos dizer diplomaticamente que os resultados têm sido absolutamente desastrosos até agora. Conversaram animadamente por mais 15 minutos preciosos ali mesmo entre as bancas coloridas e aromáticas do mercado, cercados pelo movimento típico de sábado de manhã. Helena fazia perguntas elementares sobre ingredientes básicos, sobre técnicas rudimentares de culinária, demonstrando uma ignorância quase tocante sobre assuntos que Rafael dominava desde criança. Era como uma estudante curiosa, descobrindo um universo completamente novo e fascinante. Rafael ficou genuinamente intrigado ao perceber que, por trás da crítica feroz, erudita e tecnicamente impecável, havia uma mulher que confessava não saber nem fazer um ovo frito decente. Por que você está decidindo aprender culinária agora? Rafael perguntou com curiosidade sincera, observando a forma quase reverente como ela manuseava os ingredientes simples. Helena ficou pensativa por alguns segundos, olhando contemplativamente para os ingredientes básicos em suas mãos, como se eles contivessem segredos profundos do universo. Às vezes a gente se dá conta de que passou a vida inteira falando sobre coisas que não entende verdadeiramente por dentro, disse finalmente, com uma honestidade crua e surpreendente. E que talvez seja a hora de parar de fingir e começar realmente do zero, do básico, do fundamental. Quando finalmente se despediram cordialmente, Helena disse com sinceridade comovente: "Muito obrigada mesmo pelas dicas valiosas. É genuinamente reconfortante encontrar alguém que fala sobre comida com paixão verdadeira, sabe? Às vezes a gente se perde completamente no mundo artificial das aparências sofisticadas e esquece totalmente que o básico, o simples, o honesto é o que realmente importa na vida."
Rafael ficou parado imóvel no meio do mercado movimentado por longos minutos contemplativos, observando-a se afastar graciosamente entre as bancas coloridas e barulhentas. Pela primeira vez em semanas intermináveis de sofrimento, sentiu algo completamente diferente de raiva destrutiva, desespero paralisante ou autocomiseração amarga. Sentiu uma curiosidade profunda e inexplicável sobre aquela mulher contraditória e enigmática que havia destroçado sua vida profissional sem piedade e agora lhe pedia conselhos humildes sobre como fazer pão caseiro básico. Nos dias intensos que se seguiram ao encontro absolutamente inesperado no mercado municipal, Rafael simplesmente não conseguia tirar Helena da cabeça nem por um segundo. Havia algo profundamente intrigante e contraditório nela que não se encaixava absolutamente com a imagem pré-concebida da crítica gastronômica impiedosa, elitista e arrogante que ele havia construído meticulosamente em sua mente durante semanas de ressentimento crescente e raiva justificada. Vocês acreditam que às vezes julgamos pessoas completamente errados sem conhecer a verdade por trás da aparência? Deixem nos comentários o que vocês estão achando da Helena até agora. Decidiu fazer uma investigação detalhada e obsessiva sobre Helena Carvalho na internet, vasculhando cada fragmento de informação disponível sobre sua vida pessoal e profissional. Sentado no computador empoeirado e desatualizado do pequeno escritório do restaurante, que agora funcionava mais como um depósito melancólico de contas em atraso e sonhos despedaçados do que como um local produtivo de trabalho, Rafael passou horas e horas investigando cada artigo publicado, cada entrevista concedida, cada menção casual ao nome dela em sites especializados, redes sociais e arquivos digitais de jornais. O que descobriu gradualmente o deixou ainda mais confuso, intrigado e genuinamente surpreso. Helena Carvalho definitivamente não havia nascido em berço de ouro dourado como ele havia ingenuamente imaginado. Muito pelo contrário, sua história pessoal revelava uma origem humilde e tocante. Filha de Dona Conceição Santos, faxineira dedicada de escolas públicas da periferia, e de seu Antônio Carvalho, porteiro noturno de edifício comercial na região central da cidade, ela havia crescido numa pequena casa simples de 2 cômodos apertados no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, uma das regiões mais carentes e desafiadoras da capital. Rafael encontrou uma entrevista reveladora que ela havia concedido anos atrás para um site especializado em jornalismo quando completou 10 anos de carreira no estado de São Paulo. Nela, Helena contava com surpreendente honestidade sobre como conseguiu estudar jornalismo na prestigiosa USP através de uma bolsa de estudos integral para alunos carentes, como trabalhou intensivamente durante toda a faculdade em pequenos jornais obscuros de bairro para ajudar financeiramente no sustento básico da família, como chegou ao respeitado estado de São Paulo começando humildemente como estagiária não remunerada na seção de classificados, o trabalho menos glamouroso de toda a redação. Minha especialização em gastronomia não foi absolutamente uma escolha vocacional natural, dizia Helena com candor na entrevista antiga. Aconteceu muito mais por pura necessidade de sobrevivência profissional. Quando surgiu inesperadamente a vaga de crítica gastronômica, eu me candidatei porque desesperadamente precisava crescer na carreira e ganhar um salário melhor para ajudar minha família. Estudei completamente sozinha durante meses, li obsessivamente todos os livros especializados que consegui encontrar nas bibliotecas, visitei centenas de restaurantes até não aguentar mais. Foi um aprendizado árduo, solitário e muitas vezes humilhante. Rafael se recostou pensativo na cadeira rangente, absorvendo lentamente essas informações reveladoras que mudavam completamente sua perspectiva. A mulher que havia destroçado impiedosamente seu restaurante com conhecimento aparentemente enciclopédico sobre culinária italiana refinada, havia na verdade aprendido tudo sozinha, motivada não pela paixão genuína, mas pela necessidade desesperada de sobrevivência profissional e ascensão social. Continuou vasculhando obsessivamente e descobriu um padrão perturbador e revelador nas críticas históricas de Helena. Ela era especialmente, quase cruelmente dura com restaurantes pequenos, familiares, tradicionais, autênticos, como se tivesse uma raiva particular e direcionada contra esse tipo específico de estabelecimento. Quando criticava grandes restaurantes sofisticados de chefes mundialmente famosos com orçamentos milionários, suas palavras eram firmes e exigentes, mas sempre respeitosas e construtivas.
Mas quando se tratava de lugares humildes como Nona Italiana, sua crueldade verbal simplesmente não tinha limites nem piedade. Por que diabos ela odeia tanto restaurantes familiares como o meu? Rafael se perguntava em voz alta, relendo compulsivamente a crítica devastadora pela 100ª vez. O que lugares autênticos e tradicionais fizeram de tão terríveis para merecer tanto veneno concentrado? Por que ela reserva sua crueldade máxima justamente para quem mais precisa de compreensão? Uma semana depois dessa descoberta inquietante, ele voltou determinado ao mercado municipal exatamente no mesmo horário de sábado de manhã, meio que esperando ansiosamente e meio que temendo profundamente encontrar Helena novamente. Sua expectativa contraditória foi recompensada de forma quase mágica. Lá estava ela na movimentada seção de laticínios artesanais, com uma expressão de absoluta frustração e desespero estampada no rosto, normalmente sereno, olhando fixamente para uma receita complicada no celular, como se fosse um enigma impossível de decifrar. Problemas sérios na cozinha? Rafael perguntou suavemente, se aproximando com um meio sorriso compreensivo e caloroso. Você de novo? Helena exclamou radiante, e seu rosto se iluminou de uma forma genuína e espontânea que fez algo estranho e inesperado acontecer no peito machucado de Rafael. Que coincidência absolutamente incrível e maravilhosa! Na verdade, sim, estou tendo um desastre culinário total e completo. Estou tentando desesperadamente fazer um risoto básico, e o resultado final parece muito mais uma sopa de arroz aguada e sem gosto do que qualquer coisa remotamente comestível. Rafael sentiu uma ironia cósmica estonteante naquela situação surreal. Ela estava tentando fazer exatamente o prato que havia criticado tão duramente e injustamente no seu restaurante. O prato que era a especialidade absoluta da casa, a receita sagrada e centenária do nono Giuseppe, o coração da tradição familiar. Risoto é realmente muito complicado mesmo, Rafael disse calmamente, tentando manter a voz neutra e controlada. Requer técnica apurada e, principalmente, muita paciência e amor. A maioria das pessoas tem pressa excessiva e acaba fazendo completamente errado, sem respeitar o tempo natural dos ingredientes. Você saberia me ensinar a técnica correta? Helena perguntou com uma vulnerabilidade tocante em sua voz que Rafael jamais imaginaria possível vindo da crítica mais temida da cidade. Quer dizer, eu sei que mal nos conhecemos e pode parecer estranho, mas você parece entender muito profundamente de culinária e eu estou realmente desesperada para aprender de verdade. Rafael hesitou por longos segundos carregados. Era uma oportunidade única e preciosa de estudar de perto a mulher enigmática que havia arruinado sua vida, de entender suas motivações profundas, seus pontos fracos, suas contradições. E, estranhamente, também sentia uma vontade genuína e inexplicável de ajudá-la. Havia algo genuinamente tocante na forma humilde como ela admitia sua total incompetência culinária, completamente diferente da arrogância intelectual que transparecia claramente em seus textos publicados. Moro aqui perto do mercado. Rafael ouviu-se dizendo antes mesmo de processar completamente a decisão. Tenho uma cozinha bem equipada e organizada. Se você realmente quiser aprender, posso te ensinar a fazer um risoto de verdade, do jeito tradicional. Helena ficou em silêncio pensativo por alguns segundos tensos, claramente pesando cuidadosamente os riscos de aceitar um homem que era praticamente um desconhecido. Havia algo misteriosamente familiar naquele homem gentil, alguma coisa indefinível que não conseguia identificar precisamente, mas que a tranquilizava profundamente de uma forma inexplicável. Olha, Rafael continuou, percebendo sua hesitação natural e compreensível, eu entendo perfeitamente a preocupação e a cautela. Você realmente não me conhece, pode ser perigoso aceitar. Mas se você verdadeiramente quer aprender a cozinhar direito, com técnica e amor, a oferta está completamente de pé. E prometo que sou muito mais perigoso na cozinha lidando com temperos e facas do que com qualquer outra coisa na vida. Pela primeira vez em muitos anos solitários, Helena riu de verdade. Uma risada espontânea, cristalina e musical que ecoou pela seção de laticínios do mercado como música celestial. E naquele momento mágico e transformador, Rafael soube instintivamente que não havia mais volta possível. Independentemente de toda a história complicada e dolorosa entre eles, algo novo,
poderoso e inexplicável estava nascendo ali mesmo, no meio do mercado barulhento, entre ovos quebrados e sonhos em reconstrução. Helena aceitou o convite com uma mistura complexa de curiosidade genuína e nervosismo justificável, seguindo Rafael calmamente pelas ruas estreitas e charmosas da Vila Madalena até chegarem a um pequeno apartamento acolhedor localizado exatamente acima de um restaurante com as portas misteriosamente fechadas. Era um lugar simples, mas genuinamente acolhedor, decorado com móveis básicos, mas bem cuidados, e uma atmosfera inconfundível de alguém que havia aprendido a viver sozinho há muito tempo, mas que ainda mantinha esperança de um dia dividir aquele espaço com alguém especial. Desculpe a bagunça típica de solteiro, Rafael disse meio sem graça, recolhendo rapidamente alguns jornais espalhados pela mesa da sala de estar, sem perceber conscientemente que entre eles estava exatamente o exemplar fatal do Estado de São Paulo, com a crítica devastadora de Helena estampada na capa da seção Paladar. Não estava esperando visitas hoje, especialmente não uma visita tão especial. Imagina, está perfeito assim, Helena respondeu sinceramente, observando o ambiente com olhos curiosos e admirados. As paredes eram carinhosamente decoradas com utensílios de cozinha antigos e bem conservados, fotografias em preto e branco de pessoas que claramente eram família, rostos sorridentes que contavam histórias de gerações de amor e tradição, e algumas plantas verdes bem cuidadas que davam vida às janelas ensolaradas. Havia algo genuinamente acolhedor e reconfortante naquele espaço íntimo, completamente diferente do apartamento moderno, minimalista e friamente impessoal onde ela morava sozinha há anos. A cozinha era pequena, mas absolutamente impecável em sua organização. Panelas de cobre genuíno penduradas estrategicamente em ganchos artesanais, temperos aromáticos dispostos cuidadosamente em pequenos potes de vidro etiquetados à mão com uma caligrafia caprichada, facas afiadas e bem cuidadas alinhadas precisamente numa tábua magnética profissional. Tudo respirava paixão profunda pela culinária, cuidado meticuloso com os detalhes e respeito quase religioso pelos instrumentos de trabalho. Então, mestre cozinheiro misterioso, Helena brincou descontraidamente, amarrando o cabelo num coque prático e arregaçando as mangas da camisa. Me ensine finalmente os segredos do risoto perfeito que parecem me escapar completamente. Rafael sentiu um aperto inesperado no peito ao ouvir aquelas palavras ditas com tanta confiança e carinho. Quantas vezes havia sonhado acordado em ensinar alguém verdadeiramente especial a fazer o risoto sagrado do nono Giuseppe? Quantas vezes havia imaginado dividir aqueles conhecimentos preciosos e centenários com uma mulher que amasse tanto quanto ele a arte mágica de transformar ingredientes simples em momentos de felicidade pura? Primeiro de tudo, Rafael começou cerimoniosamente, tirando os ingredientes selecionados da geladeira com o cuidado de quem manuseia relíquias familiares. Você precisa entender profundamente que risoto não é apenas um prato qualquer que você prepara mecanicamente. É uma conversa íntima e respeitosa entre você e os ingredientes. Você precisa ouvir atentamente o que o arroz está sussurrando para você, sentir intuitivamente quando ele precisa de mais caldo nutritivo, perceber com precisão o ponto exato em que ele fica cremoso e aveludado, sem se transformar numa papa sem personalidade. Helena o observava completamente fascinada, vendo-o transformar ingredientes aparentemente comuns numa pequena sinfonia culinária cheia de poesia e significado. Havia uma beleza genuína na forma como Rafael descrevia cada passo metodicamente, cada técnica ancestral. Suas mãos experientes se moviam com a precisão cirúrgica de um maestro dirigindo uma orquestra e a delicadeza artística de um pintor criando sua obra-prima. Por que você fala da comida como se ela fosse um ser vivo? Helena perguntou com curiosidade genuína, tocada pela paixão evidente em cada gesto dele. Rafael parou de mexer o risoto por um momento significativo e a olhou diretamente nos olhos, com uma intensidade que a fez sentir como se ele estivesse enxergando sua alma. Porque ela realmente é viva, Helena. A comida carrega magicamente a energia de quem a prepara com amor, a história centenária dos ingredientes, as memórias afetivas profundas de quem vai saborear.
Quando você cozinha pensando apenas em técnica fria, sem colocar seu coração e sua alma no processo, o resultado pode até ficar visualmente bonito e tecnicamente correto, mas não terá nunca aquela alma que transforma uma refeição numa experiência inesquecível. E se a pessoa que está cozinhando não tem essas memórias afetivas com comida? Helena perguntou melancolicamente, mais para si mesma do que para ele, revelando sem querer uma ferida antiga e profunda. E se ela cresceu comendo comida congelada sem sabor, macarrão instantâneo toda semana, sanduíches frios de padaria comprados na correria? Rafael percebeu imediatamente uma tristeza genuína e antiga por trás daquela pergunta aparentemente casual. Desligou completamente o fogo e se virou para encará-la com toda a sua atenção. Todo mundo tem memórias afetivas com comida, Helena. Absolutamente todo mundo. Às vezes elas estão apenas escondidas, muito lá no fundo do coração, esperando o momento certo para serem redescobertas. Qual é a primeira coisa que você consegue lembrar de ter gostado muito, muito mesmo de comer? Helena ficou em silêncio pensativo por longos segundos, vasculhando cuidadosamente memórias antigas e empoeiradas da infância distante. Pão de açúcar, disse finalmente, com a voz suave e nostálgica. Minha mãe trabalhava tanto, em 3 empregos diferentes, que quase nunca tinha tempo nem energia para cozinhar qualquer coisa elaborada. Mas nas manhãs raras de domingo, quando ela não precisava trabalhar, ela acordava cedo e fazia pão de açúcar caseiro. Nada sofisticado ou gourmet, só farinha comum, açúcar cristal, ovo e fermento biológico. Mas o cheiro maravilhoso que ficava impregnado na casa inteira. E como ela ficava genuinamente feliz e orgulhosa vendo eu e meu irmão mais novo comendo ainda quentinho, com aquele sorriso radiante que só aparecia nesses momentos especiais. Viu só? Rafael sorriu compreensivo e encorajador. Essa é sua memória afetiva mais preciosa e verdadeira. Sua mãe pode não ter sido uma grande chefe profissional, mas ela colocou todo o seu amor maternal naquele pão simples. E você sentiu esse amor de forma pura e intensa, mesmo sendo apenas uma criança. Enquanto o risoto terminava de cozinhar lentamente no fogo baixo, conversaram intimamente sobre comida, sobre sonhos abandonados e redescobertos, sobre a vida e suas complexidades. Helena contou abertamente sobre sua infância simples, mas cheia de amor, sobre como sempre se sentiu como uma estranha, deslocada no mundo sofisticado e elitista do jornalismo cultural, sobre como desenvolveu o hábito de usar palavras rebuscadas e críticas impiedosas para tentar se provar constantemente digna de respeito e reconhecimento. Às vezes eu sinto que estou sempre representando um personagem elaborado, Helena confessou com uma honestidade crua que a surpreendeu. A jornalista superculta e erudita, a crítica implacável e tecnicamente perfeita, a mulher independente que tem tudo sob controle absoluto. Mas, na verdade, no fundo do meu coração, eu não sei nem fazer um ovo frito decente sem queimar. Rafael falou emocionado sobre a tradição familiar centenária, sobre o peso às vezes esmagador de carregar o legado de 3 gerações de imigrantes italianos, sobre seus sonhos antigos de levar a culinária autêntica da família Mendes para muito além das paredes acolhedoras do pequeno restaurante da Vila Madalena. Quando finalmente provaram juntos o risoto perfeito, Helena fechou os olhos instintivamente e ficou em silêncio por longos segundos contemplativos. Uma lágrima solitária e emocionada rolou lentamente pelo seu rosto. Meu Deus, ela murmurou com voz embargada. Isso é absolutamente perfeito. Posso literalmente sentir o amor que você colocou aqui, em cada grão de arroz. É como se cada ingrediente carregasse uma história de família, uma memória preciosa, um pedaço da sua alma. Não é perfeito tecnicamente, Rafael corrigiu com gentileza infinita. É honesto, é autêntico, e honestidade na culinária vale infinitamente mais que qualquer técnica sofisticada ou ingrediente caro. Naquele momento mágico e transformador, algo invisível, mas poderosíssimo se instalou definitivamente entre eles. Helena, pela primeira vez em muitos anos, se sentiu genuinamente vista, aceita e valorizada, sem máscaras sociais ou pretensões intelectuais.
Rafael redescobriu a alegria pura e infantil de compartilhar conhecimento ancestral com alguém que realmente se importava, que valorizava não apenas a técnica, mas principalmente a história e o amor por trás de cada receita. Nenhum dos dois sabia ainda conscientemente, mas aquela tarde ensolarada mudaria para sempre as vidas de ambos de forma irreversível. Durante 3 semanas absolutamente mágicas e transformadoras, Helena e Rafael se encontraram religiosamente e com crescente ansiedade. Ela inventava desculpas cada vez mais criativas e elaboradas para aparecer no mercado municipal. Precisava urgentemente de ingredientes especiais para uma nova receita que havia descoberto. Queria conselhos especializados sobre harmonização com vinhos nacionais. Tinha dúvidas técnicas sobre métodos de cocção que só um expert poderia esclarecer. Ele sempre arranjava pacientemente uma nova receita tradicional para ensinar, um prato centenário da família para compartilhar, uma história emocionante dos antepassados para contar com detalhes saborosos. Os encontros íntimos na cozinha acolhedor do apartamento se tornaram o ponto alto absoluto da semana de ambos, o momento mais esperado e precioso de suas rotinas cada vez mais entrelaçadas. Helena estava descobrindo um universo completamente novo e fascinante. Não apenas o mundo técnico da culinária, mas principalmente a sensação reconfortante e viciante de ser aceita exatamente como realmente era, sem julgamentos cruéis, expectativas impossíveis ou máscaras sociais obrigatórias. Rafael voltara a sorrir naturalmente todos os dias, a cozinhar com a paixão renovada de quem reencontrou seu propósito de vida, a sentir que sua existência tinha novamente significado profundo além da mera sobrevivência financeira. Helena estava mudando visivelmente a cada encontro. Suas roupas eram progressivamente mais casuais e confortáveis, seu sorriso mais frequente e genuíno, sua postura menos tensa e defensiva. Pela primeira vez em muitos anos solitários, sentia-se genuinamente feliz e completa. Rafael a fazia rir espontaneamente com suas histórias divertidas da extensa família italiana. A fazia sentir-se especial e valorizada quando provava algo que ela havia preparado com as próprias mãos inexperientes. A fazia acreditar que podia ser amada e respeitada exatamente como era, sem precisar fingir ser alguém que não era. Rafael também estava completamente diferente e renovado. A amargura causada pela crítica devastadora começava gradualmente a dar lugar a algo novo, esperançoso e energizante. Helena o inspirava a cozinhar novamente por prazer puro e amor à arte, não por obrigação desesperada ou desespero financeiro crescente. Suas receitas ganhavam vida nova e vibrante quando ele as ensinava para ela, como se estivesse redescoberto a magia ancestral por trás de cada prato tradicional. Você tem um dom realmente especial e raro, Helena disse numa terça-feira ensolarada à tarde, enquanto observava fascinada Rafael preparar um molho de tomate, seguindo religiosamente a receita centenária da sua nona Maria. Não é apenas técnica culinária, é como se você conseguisse colocar sentimentos verdadeiros na comida, transformar ingredientes simples em poesia comestível. Todo cozinheiro deveria fazer exatamente isso, Rafael respondeu filosoficamente, mexendo o molho com movimentos circulares, hipnóticos e meditativos. Comida preparada sem emoção genuína é apenas combustível mecânico para o corpo. Comida feita com amor verdadeiro alimenta também a alma, cria memórias inesquecíveis, conecta pessoas de forma profunda. Numa tarde particularmente chuvosa de terça-feira, Helena chegou ao apartamento mais cedo que o horário combinado. Rafael havia saído rapidamente para comprar parmesão fresco na queijaria artesanal da esquina e deixar a porta entreaberta, confiante na segurança do bairro tranquilo. Ela entrou chamando carinhosamente por ele, mas só encontrou o silêncio acolhedor do apartamento. Foi quando viu os jornais espalhados intencionalmente pela mesa da sala. Sua própria foto profissional estava estampada numa das páginas abertas, uma matéria recente sobre os críticos gastronômicos mais influentes e temidos de São Paulo. Mas o que a fez literalmente congelar de horror foi ver, numa folha manuscrita cuidadosamente colocada ao lado dos jornais, seu nome completo ao lado de anotações detalhadas e reveladoras. Helena Carvalho, crítica injusta e cruel.
Restaurante da família destruído sem motivo. Preciso entender suas motivações. Por que tanto ódio por lugares tradicionais? Suas mãos começaram a tremer violentamente ao pegar outros papéis espalhados estrategicamente pela mesa. Cópias impressas e destacadas de várias de suas críticas mais duras, todas sublinhadas com marca-texto amarelo e anotadas com comentários indignados. Recortes de jornais sobre o fechamento definitivo de restaurantes familiares após suas avaliações devastadoras. E ali, bem no centro de tudo, como uma peça central incriminadora, uma foto ampliada do restaurante Nona Italiana, com um grande X vermelho desenhado com raiva por cima. Rafael! Ela chamou com a voz trêmula e o coração disparando descontroladamente. Ele apareceu na porta carregando despreocupadamente uma sacola do mercado, sorrindo até o momento exato em que viu o que ela tinha descoberto nas mãos. O sorriso desapareceu instantaneamente de seu rosto, substituído por uma expressão complexa de resignação melancólica e algo que parecia ser alívio por finalmente ter chegado àquele momento inevitável. Os dois se olharam fixamente em silêncio absoluto por um momento que pareceu se estender dolorosamente por uma eternidade completa. O ar da sala ficou pesado e carregado de todas as verdades não ditas, todas as mentiras dolorosas por omissão, toda a dor reprimida das últimas semanas de fingimento. Você sabe exatamente quem eu sou, Helena disse lentamente, não como pergunta, mas como constatação dolorosa e definitiva. Sua voz saiu rouca e embargada pela emoção. Rafael deixou a sacola descer ao chão e assentiu gravemente, os olhos ainda fixos no chão como se não conseguisse encará-la. Desde o primeiro dia no mercado. E mesmo assim... Helena tentou desesperadamente processar a informação devastadora. Mesmo assim, você me ensinou a cozinhar com carinho. Você foi gentil e paciente comigo. Você me fez acreditar que eu podia ser uma pessoa melhor, mais verdadeira. As lágrimas começaram a rolar copiosamente pelo rosto dela, carregando junto toda a maquiagem cuidadosamente aplicada e revelando a mulher completamente vulnerável por debaixo da máscara social que ela usara durante tantos anos de solidão. Eu não sabia absolutamente nada. Helena soluçava desesperadamente, as palavras saindo completamente entrecortadas pela emoção avassaladora que a dominava. Eu juro por tudo que é mais sagrado nesta vida que eu nunca soube sobre a história emocionante da sua família, sobre o significado profundo que aquele lugar tinha para você, sobre quantas pessoas dependiam diretamente daquele restaurante para sobreviver, sobre quantas gerações de tradição eu estava destruindo com minhas palavras cruéis. Rafael se afastou lentamente dela e caminhou pesadamente até a janela panorâmica, observando a chuva que começava a cair melancólica lá fora em grossas gotas que escorriam pelo vidro. Era como se o próprio céu refletisse perfeitamente a tempestade emocional devastadora que havia se instalado naquele pequeno apartamento que até poucos minutos atrás era um refúgio de paz e descoberta mútua. Então me explique uma coisa, Helena, Rafael disse com a voz controlada, mas carregada de dor antiga. Por que você faz isso? Por que escreve críticas tão cruelmente devastadoras? Por que destrói sonhos de famílias inteiras sem nem se dar ao trabalho mínimo de conhecer as pessoas reais por trás deles? Por que reserva sua crueldade máxima justamente para lugares pequenos, tradicionais, familiares? Helena se levantou trêmula da cadeira e limpou as lágrimas com as costas das mãos, tentando desesperadamente reunir coragem suficiente para contar pela primeira vez na vida a verdade completa que guardava como um segredo vergonhoso há tantos anos solitários. Porque eu sou uma fraude completa e patética, ela disse finalmente, a voz embargada, mas determinada a se despir de todas as máscaras de uma vez por todas. Porque eu não nasci para esse mundo sofisticado da gastronomia de elite e todos os santos dias eu preciso provar desesperadamente que mereço estar lá, que não sou apenas uma menina pobre do Capão Redondo fingindo ser culta e sofisticada. Rafael se virou lentamente para olhá-la,
vendo pela primeira vez não a crítica temida e respeitada, mas uma mulher completamente destroçada e quebrada pela pressão insuportável de ser algo que nunca foi nem nunca seria naturalmente. Você quer saber a verdade nua e crua sobre Helena Carvalho? Ela continuou com determinação dolorosa, se levantando da cadeira com a decisão finalmente tomada de se despir completamente de todas as máscaras sociais que havia construído ao longo dos anos. Eu cresci comendo miojo barato e pão amanhecido com margarina. Minha mãe trabalhava 3 empregos diferentes para conseguir pagar o aluguel de 2 cômodos minúsculos no Capão Redondo. Eu nunca tinha sequer entrado num restaurante fino até o dia em que comecei a trabalhar como crítica gastronômica. Não sabia distinguir um vinho do outro, não conhecia técnicas básicas de culinária, nunca tinha provado pratos sofisticados na vida. Rafael ouviu em silêncio respeitoso, começando finalmente a entender as camadas complexas da mulher ferida que estava diante dele se despindo emocionalmente. Quando comecei no estado de São Paulo, eu era só mais uma jornalista medíocre sem especialização definida. A vaga de crítica gastronômica surgiu inesperadamente e eu me candidatei porque desesperadamente precisava do salário melhor para ajudar minha mãe que estava ficando doente. Passei meses estudando sozinha como uma louca, decorando termos técnicos que soavam como grego para mim, lendo obsessivamente livros sobre vinhos e técnicas culinárias que eu nunca tinha visto na prática real. Helena começou a andar nervosamente pela sala, as palavras saindo como um desabafo que havia sido represado por anos e anos de solidão e fingimento. Mas eu sempre me senti uma impostora terrível, rodeada de jornalistas que haviam crescido em famílias de classe média alta, que frequentavam bons restaurantes desde crianças, que sabiam diferenciar vinhos caros desde adolescentes, que falavam francês e italiano fluentemente, que haviam viajado pela Europa provando a culinária autêntica. E aí você decidiu compensar toda essa insegurança sendo mais dura e cruel que todos eles juntos. Rafael completou com compreensão crescente, começando a entender a lógica doentia e autodestrutiva por trás da crueldade profissional de Helena. Exatamente, ela confirmou entre soluços, parando diante dele com o rosto molhado de lágrimas. Eu pensava obsessivamente. Se eu for mais rigorosa, mais técnica, mais exigente e impiedosa que qualquer outro crítico da cidade, ninguém nunca vai questionar se eu realmente mereço estar ali. Se eu destruir restaurantes medianos publicamente, todo mundo vai pensar que eu tenho padrões altíssimos e conhecimento profundo. Se eu for cruel, vão me respeitar. Rafael sentiu uma mistura complexa e contraditória de raiva justificada e compaixão genuína crescendo no peito. E os restaurantes familiares como o meu eram alvos mais fáceis e seguros. Helena sentiu pesadamente, a vergonha e autodepreciação estampadas cruamente no rosto. Sim, exato, porque vocês não têm chefes mundialmente famosos com advogados caros para me processar, não têm departamentos de marketing poderosos para rebater minhas críticas, não têm influência política ou social para me prejudicar profissionalmente. Eram, perdão pela crueldade brutal da expressão, alvos completamente seguros para eu demonstrar minha suposta superioridade intelectual e técnica. Helena, Rafael disse suavemente, se aproximando dela com uma mistura de compaixão e dor. Você tem realmente ideia de quantos sonhos já destruiu ao longo dos anos? Quantas famílias perderam tudo, absolutamente tudo, por causa das suas inseguranças pessoais não resolvidas? Quantos chefes desistiram da profissão? Quantos restaurantes fecharam? Agora eu tenho perfeita noção, ela respondeu, as lágrimas voltando a correr abundantemente. E isso me mata lentamente por dentro todos os dias, especialmente depois de conhecer você de verdade, de ver a paixão genuína com que você fala sobre comida, de sentir o amor verdadeiro que você coloca em cada prato simples, de entender que existe beleza e autenticidade em lugares que eu desprezava por puro preconceito. Ficaram em silêncio por longos minutos carregados de tensão. O peso da verdade finalmente revelada pairando pesadamente entre eles como uma nuvem de tempestade. A chuva lá fora havia intensificado dramaticamente, batendo contra as janelas como lágrimas furiosas do céu.
Como você consegue estar aqui, me olhando nos olhos com tanta gentileza, depois de absolutamente tudo que eu fiz contra você e sua família? Helena perguntou finalmente, sua voz sendo apenas um sussurro embargado. Rafael respirou fundo e lentamente antes de responder, escolhendo cada palavra cuidadosamente. Porque nas últimas 3 semanas mágicas, eu descobri que você não é nem de longe a mulher fria que escreveu aquela crítica devastadora. Você é a mulher que chora de emoção genuína quando come um risoto bem feito, que ri espontaneamente quando queima um ovo frito simples, que fica genuinamente feliz e orgulhosa quando consegue fazer um molho de tomate básico dar certo. Helena o olhou com uma mistura de admiração profunda, incredulidade e algo que começava a parecer esperança renascendo. Como você consegue me perdoar depois de tudo? Ela perguntou, quase sem acreditar na generosidade dele. Porque descobri que nós dois somos, no fundo, vítimas do mesmo sistema cruel e excludente. Você tentando desesperadamente provar que merece estar num mundo elitista que não a aceita naturalmente. Eu tentando manter vivo um sonho familiar centenário num mercado que valoriza muito mais aparência e marketing que substância e autenticidade. Rafael, Helena sussurrou com voz embargada. Eu quero desesperadamente consertar isso. Eu preciso consertar tudo o que fiz contra você, contra seu restaurante, contra a sua família. Preciso encontrar uma forma de reparar pelo menos parte do mal que causei. Naquele momento transformador e definitivo, os dois souberam instintivamente que, apesar de toda a dor, apesar de toda a história complicada e dolorosa, apesar de todo o mal que havia acontecido, algo verdadeiro, profundo e indestrutível havia nascido entre eles. Um amor nascido da compreensão mútua genuína, do perdão corajoso, da aceitação completa de quem o outro realmente era por trás de todas as máscaras sociais. 3 meses depois daquela tarde reveladora e transformadora que mudou para sempre a vida de ambos, Helena Carvalho entrou determinadamente na redação do Estado de São Paulo, carregando uma carta que havia reescrito minuciosamente dezenas de vezes durante noites insones. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo ou medo das consequências, mas de determinação pura e coragem moral. Havia chegado finalmente a hora de fazer o que era absolutamente certo, independentemente de quais fossem as consequências devastadoras para sua carreira construída ao longo de tantos anos. Bom dia, Helena! Cumprimentou Ricardo Medeiros, seu editor-chefe há mais de 8 anos, um homem experiente de 55 anos que havia sido seu mentor desde que chegara ao jornal como estagiária. Você está visivelmente diferente, mais leve, mais autêntica, diria eu. Aconteceu algo especial? Helena sorriu genuinamente, um sorriso radiante e verdadeiro que seus colegas raramente tinham a chance de ver por trás da máscara profissional que ela usava diariamente. Estou completamente diferente, Ricardo, e tenho algo extremamente importante para te mostrar. Ela entregou cerimoniosamente a carta, cuidadosamente digitada e revisada. Era sua retratação pública completa sobre a crítica devastadora ao restaurante Nona Italiana, explicando com honestidade brutal que havia julgado completamente mal o estabelecimento, que não havia compreendido nem respeitado a verdadeira essência da culinária familiar autêntica, que suas próprias inseguranças pessoais profundas haviam influenciado negativamente e injustamente sua avaliação profissional. Ricardo leu atentamente em silêncio absoluto, a sobrancelha se franzindo progressivamente cada vez mais. Helena, minha querida, você tem absoluta certeza do que está fazendo aqui? Uma retratação pública desta magnitude pode manchar irremediavelmente sua reputação como crítica gastronômica? Você é respeitada e temida justamente por sua rigidez profissional, por seus padrões tecnicamente elevados. Minha reputação já está irremediavelmente manchada, Ricardo. Helena respondeu com uma calma e determinação que surpreendeu até ela mesma. Manchada com arrogância desnecessária, com injustiça sistemática, com crueldade completamente gratuita. Prefiro manchá-la agora, definitivamente, com humildade verdadeira e honestidade corajosa. Mas, Helena, pense bem na sua carreira. Você levou anos para construir essa posição respeitada. Os leitores confiam cegamente em sua opinião justamente porque sabem que você é implacavelmente exigente.
Helena se levantou decisivamente da cadeira, olhando pela janela panorâmica do escritório para a cidade gigantesca que se estendia infinitamente lá embaixo. Sabe o que eu aprendi recentemente, Ricardo? Que exigência profissional sem compreensão humana é apenas crueldade disfarçada de competência jornalística, que é perfeitamente possível ser rigoroso sendo também justo e compassivo, que destruir sonhos alheios sistematicamente não me torna uma crítica melhor ou mais respeitada, me torna uma pessoa fundamentalmente pior. A retratação foi publicada numa sexta-feira, ocupando uma coluna inteira na prestigiada seção Paladar. Helena havia escrito cada palavra com cuidado cirúrgico, explicando não apenas que havia se equivocado completamente sobre o Nona Italiana, mas refletindo profundamente sobre como suas questões pessoais não resolvidas haviam influenciado sistematicamente sua forma de exercer a profissão ao longo dos anos. Reconheço publicamente que minhas críticas foram, por vezes, excessivamente duras e injustas com estabelecimentos que representam tradições familiares genuinamente autênticas, escrevera Helena com coragem. Confundi lamentavelmente sofisticação com pretensão e simplicidade honesta com mediocridade técnica. Peço desculpas públicas não apenas ao proprietário do Nona Italiana e sua família, mas a todos os estabelecimentos e profissionais dedicados que possam ter sido injustamente prejudicados pela minha falta de compreensão sobre o verdadeiro valor da culinária feita com amor genuíno. No sábado seguinte à publicação da retratação, Rafael reabriu solenemente o Nona Italiana com um cardápio completamente renovado e inspirado. Pratos que havia criado durante as tardes mágicas de culinária compartilhada com Helena. Um risoto de camarão com um toque sutil de limão siciliano que ela havia sugerido timidamente. Um molho de tomate que combinava harmoniosamente a receita tradicional centenária da Nona com ervas aromáticas que eles haviam descoberto juntos no mercado. Uma sobremesa emocionante que misturava respeitosamente a tradição italiana com a simplicidade tocante dos pães de açúcar que Helena recordava com carinho da infância humilde. A fila na porta começou a se formar ainda durante o período da tarde, muito antes da hora oficial de abertura. Clientes genuinamente curiosos para provar a comida com alma mencionada na retratação corajosa de Helena, jornalistas profissionalmente interessados na história humana por trás da reabertura e, principalmente, pessoas comuns atraídas pela promessa sincera de comida honesta, saborosa e acessível. Helena chegou discretamente quando o movimento estava absolutamente no auge, por volta das 9 horas da noite. Havia tentado conscientemente ficar em casa, dar espaço total para Rafael brilhar sozinho em sua noite de triunfo, mas a curiosidade genuína e, sim, ela podia admitir agora sem medo, o amor profundo foram emoções mais fortes. Rafael a viu através da janela iluminada da cozinha e sentiu o coração acelerar exatamente como acontecia toda santa vez que a via, não importa quantas vezes já tivessem se encontrado. Deixou João supervisionando competentemente o fogão e caminhou determinadamente até a porta do restaurante, onde Helena esperava nervosamente na calçada movimentada. Veio ver se eu realmente sei cozinhar direito? Rafael brincou carinhosamente, tentando disfarçar a emoção avassaladora de vê-la ali, apoiando-o publicamente. Vim ver se você quer dividir uma mesa especial comigo, Helena respondeu emocionada, estendendo a mão delicada para ele. Se é que ainda sobrou lugar para uma ex-crítica gastronômica arrependida e apaixonada? Rafael entrelaçou os dedos nos dela, aquele gesto simples e natural que havia se tornado tão instintivo e significativo nas últimas semanas de descoberta mútua. Sempre tem lugar para você aqui, Helena. Sempre teve, desde o primeiro momento, na verdade. Ele a conduziu cavalheiramente para uma mesa discreta no canto mais acolhedor do salão, exatamente a mesma onde ela havia se sentado meses atrás, como crítica anônima, preparando-se inconscientemente para destruir aquele lugar. Agora estava ali, como a mulher apaixonada que havia aprendido a amar não apenas aquele homem extraordinário e generoso, mas também a pessoa autêntica que ela mesma estava corajosamente se tornando ao lado dele. Rafael preparou pessoalmente todo o jantar dela. O risoto que haviam aperfeiçoado juntos durante tardes inesquecíveis, servido com todo o amor que ele sentia, mas ainda não havia encontrado palavras adequadas para declarar.
Helena provou reverentemente e fechou os olhos, como fazia sempre que queria saborear não apenas o gosto perfeito, mas toda a emoção profunda que vinha junto com cada garfada. Agora sim, ela disse suavemente, abrindo os olhos e encontrando o olhar completamente apaixonado dele. Está absolutamente perfeito. 6 meses depois dessa noite mágica de recomeço, Helena oficialmente deixou para sempre a crítica gastronômica e se tornou sócia de Rafael no restaurante que agora prosperava. Ela descobriu seu verdadeiro talento escondido, contar emocionalmente a história dos pratos no cardápio, explicar para os clientes fascinados a origem ancestral de cada receita, a tradição centenária por trás de cada ingrediente cuidadosamente selecionado. O Nona Italiana se tornou conhecido em toda São Paulo não apenas pela excelência inquestionável da comida, mas pelas histórias emocionantes e autênticas que acompanhavam cada prato servido. No primeiro aniversário de namoro, que eles contavam simbolicamente a partir daquele primeiro encontro casual no mercado municipal, Rafael fez o pedido de casamento no meio da cozinha do restaurante, usando um anel que havia mandado fazer especialmente com uma pequena colher de prata que pertencera à sua nona Maria. Helena, ele disse emocionado, ajoelhando-se entre as panelas que haviam testemunhado o nascimento milagroso do amor deles. Você quer construir comigo não apenas um restaurante próspero, mas uma família verdadeira? Quer criar conosco as memórias afetivas que você sempre sentiu que não tinha? Helena disse sim entre lágrimas de felicidade absoluta, finalmente compreendendo que as melhores e mais preciosas memórias afetivas não são necessariamente aquelas que herdamos da infância distante, mas aquelas que construímos conscientemente com amor, dia após dia, prato após prato, abraço após abraço, escolha após escolha. A crítica devastadora que quase destruiu um sonho familiar acabou sendo o primeiro ingrediente essencial da maior receita de amor que os dois já haviam provado em suas vidas. E essa receita especial, diferente de todas as outras receitas tradicionais, não tinha medidas exatas nem tempo de preparo. Tinha apenas muito amor genuíno, uma pitada generosa de perdão corajoso e o tempero mais importante de todos, a coragem transformadora de recomeçar. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário contando qual foi sua parte favorita. Quer mais histórias como esta? Curta este vídeo se você acredita em finais felizes. Ative o sininho para não perder nenhuma nova história de amor. Comente qual tipo de história você quer ver no próximo episódio. Compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor novamente.